Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olá pessoal, meu nome é Douglas e com essas palavras eu quero continuar aqui a fazer com que a humanidade se conscientize de que é preciso trazer à memória o que pode dar esperança à humanidade. E o que pode dar esperança à humanidade é o nosso único, soberano, Deus vivo e verdadeiro. É isso que precisamos entender, porque já faz muito tempo que muitas pessoas, ou que a maioria das pessoas na humanidade, se desviou de Deus. Não quer mais saber de Deus. E por tomar essa decisão, as pessoas perderam aquele que poderia lhes dar esperança, que é o que hoje a maioria das pessoas não tem. Por isso, elas estão nesse desespero que podemos ver claramente, principalmente na situação em que o mundo se encontra hoje, com várias calamidades acontecendo, afetando a vida de milhões de pessoas. Essa é a realidade desse mundo. E muitas pessoas, em meio a tudo isso, estão sem esperança, estão desesperadas, estão aflitas, estão afligindo a sua alma. Não tem descanso para a alma, porque a situação do mundo toma conta dela de tal forma, afetou a vida dela de tal forma, que elas ficam desesperadas, elas ficam agitadas, correndo de um lado para o outro, tentando se segurar em alguma coisa, em alguém. Mas o socorro do homem para elas é em vão, porque qualquer homem é semelhante a ela mesma, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, as pessoas em quem elas estão tentando depositar sua confiança, elas também estão vivendo momentos de desesperança. Estão perdidas também. Estão totalmente sem saber em quem confiar. Elas caíram no erro de depositar a sua confiança em suas riquezas. Elas caíram no erro de fazer com que as suas vidas estejam consistindo na abundância dos bens que possuem. Elas estão confiando em religiões, seitas, heresias, em outros homens, em deuses que eles criaram, que não podem livrar eles dessa situação. Por isso, esse desespero todo que elas estão vivendo. Elas estão vivendo isso porque deixaram de confiar e esperar um Deus vivo, para quem hoje elas não querem saber. Elas se tornaram mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Essa é a realidade da humanidade hoje. Está vivendo assim, dessa forma. Isso é algo que traz maus resultados para a vida dessas pessoas. E as consequências disso nós podemos ver hoje. Pessoas se suicidando porque perderam o sentido da vida, perderam a esperança. A angústia, o vazio, a solidão, o desespero tomou conta delas de tal forma que elas decidiram se suicidar. Uma palavra de interrogação que poderia ser dita hoje é em quem elas estão confiando, para quem elas estão indo. A resposta seria em várias coisas, menos em Deus, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que pode trazer esperança para essa pessoa. Por isso eu espero que as pessoas hoje se conscientizem de que devem trazer à sua memória o que lhes pode dar esperança. E o que pode dar esperança para elas hoje é o Deus vivo e verdadeiro. É hora de elas reconhecerem isso. É hora de elas entenderem que essa é a única maneira que elas têm de poder ter esperança na vida. Não existe outra.
Não existe outra alternativa. Não existe outro caminho. Não existe outra porta ou solução em nenhum outro homem. Então, é hora da humanidade, de forma unânime, entender isso hoje. Eu espero que assim aconteça. E para ajudar ainda mais, para que as pessoas hoje possam entender que aquilo que lhe pode dar esperança é Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que criou toda a raça humana, deu vida, respiração e tudo mais para a raça humana, para que as pessoas entendam que é nesse Deus que elas têm que depositar a sua confiança e principalmente a sua esperança. Eu vou ler aqui um texto que fala sobre essa questão. Porque desde os tempos antigos até os dias de hoje, nós precisamos entender isso. Nós precisamos voltar ao princípio. As pessoas têm que voltar ao princípio. O princípio está em Deus. É nele que está a esperança da humanidade. Se a humanidade se perdeu, se a humanidade está caída, está morta em seus delitos e pecados, se a humanidade deixou de confiar em Deus, por ter se tornado, muitos deles se tornaram ateus, se por causa disso as pessoas não têm mais essa esperança, é hora de rever esse conceito, de voltar ao princípio. O princípio é Deus. Só Deus é que pode nos dar esperança. E é isso que nós devemos entender. Todos têm que entender. É muito simples. Mas o que complica hoje a vida das pessoas é o fato delas não quererem mais saber de Deus. Só querem pensar em coisas terrenas. Só querem se envolver em negócios desta vida. Só querem procurar o amor do dinheiro. Só querem amar as coisas do mundo e as coisas que nele estão. Essa é a realidade que, infelizmente, não traz esperança para ninguém. Você não pode se tornar idólatra. Você não pode adorar a criatura em lugar do Criador. Isso não vai te trazer esperança em tempo algum. Então é hora de começar a abrir os olhos, despertar, acordar para a realidade. A realidade do único e Deus vivo e verdadeiro. Esse sim é aquele que pode dar esperança para você. É isso que você tem que trazer à memória hoje. Eu estou te incentivando aqui, te encorajando, te estimulando para que você traga à sua memória hoje aquele que pode te dar esperança, que é Deus, Cristo Jesus. Então, eu espero que você entenda isso. É simples entender isso. E você vai entender isso ainda mais com esse texto que eu vou ler aqui agora, que vai ser algo confortante para a sua vida. Então eu vou ler esse texto aqui agora, que está escrito assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Vou repetir. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Então, está bem claro que Deus, o nosso Salvador, Ele é o único que pode ser a esperança de todos os confins da terra, de todos os países do mundo, de toda a humanidade, de todas as pessoas que estão vivas hoje. Deus é essa esperança, Ele é a única esperança de todos os confins da terra, onde existe alguém habitando, existe alguém vivo, um ser humano, um homem, uma mulher, enfim. Todas essas pessoas têm que olhar para Ele, voltar os seus olhos para Ele, porque Ele é a nossa esperança única.
eterna e verdadeira esperança. Então, é hora de você entender isso, de todos entenderem. Não dá mais para ficarmos desesperados, sem esperança alguma. Porque existe uma esperança para as nossas vidas, para a sua vida, para a vida de todos, de modo geral. E a esperança é o nosso único Deus Salvador. Ele é a esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Qualquer mar que exista nesse mundo, se existe alguém lá habitando em alguma ilha, em algum lugar, navegando, enfim, essa pessoa também precisa da esperança de Deus, o Salvador, nosso Salvador. Então é isso que nós devemos entender. Esse texto é muito claro. Com os tremendos feitos que ele faz, que ele tem feito hoje, ele nos responde, trazendo uma resposta para as nossas vidas. Quando a manifestação do poder de Deus acontece de forma eficaz nesse mundo, a seu favor e a meu favor, e a favor de todos, ele está nos mostrando, está nos respondendo que a nossa esperança está nele. Então, essa é a resposta que nós devemos entender da parte dele. Ele nos dá essa resposta, nos revelando através dos seus feitos que a nossa esperança é ele, mais ninguém. Então nós devemos agora aceitar isso, entender e depositarmos nele a nossa esperança de vida, de futuro, até o fim dos tempos, até morrermos. Tem que ser assim. Todos têm que ter esperança em Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Pai, nosso Criador, que nos deu vida, respiração e tudo mais. É assim que ele age. Ele é a nossa esperança, não há outro. Então, é fora de qualquer dúvida. Esse texto esclarece e nos deixa fora de qualquer dúvida. Esse texto nos coloca certeza e convicção de que Deus, o nosso Salvador, é a nossa esperança. É isso que a humanidade tem que entender de uma vez por todas. Há ainda tempo da humanidade entender isso. Não é difícil. Pelo contrário, é muito simples e claro. Esse texto é muito simples e objetivo, nos falando claramente que Deus é o nosso Salvador e é nele que está a nossa esperança. Ele é a esperança de todos os confins da terra. Todos os confins da terra têm que entender isso. Toda a raça humana hoje tem que entender isso. Isso é muito sério, muito importante. É algo muito útil para as nossas vidas, principalmente na época que vivemos agora, que estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. O fim dos tempos se aproxima. Irá acontecer muitas coisas nesse mundo que vão deixar muitas pessoas desesperadas, aflitas, correndo de um lado para o outro, sem saber em quem se segurar, em quem esperar. Mas existe uma resposta para essas pessoas. Se elas estão clamando para alguém, a resposta a essa pergunta já está aqui, que é o Deus, o nosso Salvador. Ele é a esperança de todos os confins da terra. Então, se você está nessa terra, se você está vivendo na face da terra hoje, Deus é a sua esperança. Comece a olhar para Ele, confiar nele. Comece a se entregar a Ele, a obedecer a Ele. Se humilhe sob a poderosa mão dEle, para que em tempo oportuno Ele possa se exaltar. Assim você terá essa esperança para sempre em sua vida. Então, se a humanidade hoje precisa de esperança, a esperança está em Deus, Deus vivo e verdadeiro. Então é hora de a humanidade chegar a essa conclusão, meditar nessas palavras e chegar à conclusão de que só em Deus existe esperança para a humanidade hoje.
Essa é a verdade que eu deixo aqui para você entender isso uma vez por todas. Eu espero que essa mensagem tenha te esclarecido e tirado suas dúvidas e colocado em você uma certeza e convicção de que Deus, o nosso Salvador, é a esperança dos confins da terra hoje. Então, eu espero que isso aconteça. Então, essa é a mensagem de hoje, para que as pessoas hoje possam trazer à memória o que lhes pode dar esperança. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.